tive um caso de uma pessoa que tinha crise de pânico ao andar de ônibus. E a gente foi investigar a história da pessoa, né? Entender junto com ela o que acontecia. E era uma mulher extremamente independente. Uma mulher que fazia tudo. Tudo. Andava com o carro dela e ela trabalhava com eventos à noite. Então ela ia, tipo... Ela trabalhava com a parte comercial e ela tinha que ir em eventos, em hotéis, para falar com os caras e tentar fechar negócio. E o marido dela também trabalhava em outra coisa. E era mega ciumento. Mega ciumento. Então, enquanto ela era uma mulher independente, forte, uma mulher bonita, que tinha atitude, o relacionamento dela era um inferno. O cara ficava no pé dela. Tocando toda hora. Nossa, esperava ela na porta pra saber, ficava olhando o que ela... Abusivo? Abusivo. Um inferno. De tanto acumular problemas desse relacionamento, ela começou a se sentir cada vez mais desconfortável com o relacionamento, portanto, queria sempre trabalhar mais. E de tanto trabalhar... Pra ocupar a cabeça. Dá pra sair, ficar longe do cara. Exatamente. Né? E quanto mais essa mulher trabalhava, mais problema ela tinha, porque supostamente ela podia estar fazendo qualquer outra coisa. Sim. Cara, o relacionamento abusivo é um inferno. Então, a vida dela se tornou um inferno sendo quem ela realmente gostava de ser. Até que uma vez, quando ela estava saindo de casa, logo após ela ter uma briga com o marido, saindo de casa para trabalhar, ela teve uma crise de pânico dentro do carro. Caralho. E aí ela não pôde trabalhar naquele dia. E a partir dali, sempre que ela ia trabalhar, ou tentava ir trabalhar, crise de pânico. Ficou vinculado. Só que aí, olha só a merda que deu. A pessoa que tem crise de pânico, ela começa a ter medo de ter crise. Então ela começou, a vida dela virou disfuncional. Completamente disfuncional. Não conseguia mais fazer nada. Só que aí, o maridão, que antes era um filho da puta, com perdão da palavra... Não, pode falar uma palavra que tu quiser aqui. Então tá à vontade. Vai lá. O relacionamento que antes era uma merda, virou uma maravilha. Porque ela se tornou, naquele momento, uma mulher fragilizada e que dependia dele pra tudo. Homem tem um problema de ter um relacionamento com uma mulher que é empoderada, né? Que é independente, que é forte. Exatamente. Porque daí ele acha que vai ser descartável. Mas mesmo empoderado não, ele vai ser descartável. É só ele ser um péssimo marido, tá ligado? É só tratar bem que ele vai ser de boa, independente se ela for empoderada ou não. E aí, cara, o mais louco aconteceu. Daí ela chegou no consultório e quando a gente foi entender essa história, ela descobriu que ela não queria superar a ansiedade. Porque o relacionamento dela ficou tão bom, entre aspas, que ela conheceu um lado do marido dela que ela nunca tinha conhecido. Porque como ela sofria e não saía, não se arrumava mais pra sair, a autoestima foi lá embaixo, a sensação de independência foi lá embaixo, dependia de tudo do cara pra fazer, o cara começou a falar o que ela queria ouvir, começou a dar atenção, começou a cuidar dela, ela se sentiu cuidada. E pela primeira vez na vida aquela mulher sentiu amor de verdade. Vai ser pressão psicológica, né? Total. Caraca. E aí a gente descobriu que existe um ganho por trás. Então, quanto mais ela ficava mal, mais ela ganhava atenção, amor, daquele jeito todo estranho, mas ganhava. Era melhor pra ela, isso ela me falou, né? Cara, é melhor o estado que eu tô hoje, em relação ao meu casamento, do que quando eu tava independente, ganhava dinheiro, Caraca, olha, peso de valores, né? Então, como que a gente consegue fazer com que essa pessoa mude? Porque a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, se a gente analisa, na maioria dos casos, não é uma regra, existe por trás o que a gente chama de ganho secundário. É o que aquele problema trouxe de bom para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não percebe. Mas se ela voltasse a ser independente, talvez ela terminasse o casamento dela. E como ela viu os pais dela separados a vida inteira, ela não queria sofrer igual a mãe dela sofreu. Então ela queria se manter no casamento. Entende que uma coisa vai puxando a outra? Caraca. Cara, é montar quebra-cabeça. Pai, o que o cara vai falar pra uma pessoa que chega ali e diz isso pra ela? Tá? Tipo, não, minha ansiedade me deixou numa situação melhor. Tô melhor assim. Eu sofro quando eu tenho crise, mas aí o que eu faço pra não ter crise? Eu simplesmente não saio de casa.